Agitação na demência. Quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma família desesperada porque está com um familiar agitado e quer uma resposta rápida? Quem nunca iniciou uma quetiapina e o paciente retornou depois de 2 meses sem o resultado esperado, pelo contrário, apenas ficando mais sonolento? Então, se você é médico, atende idosos com demência e está aqui nessa aula, você vai aprender justamente a como identificar um quadro de agitação, como estabelecer um raciocínio clínico seguro e preciso, escolher tratamentos que não dependam da quetiapina e por que a gente vai fazer isso. E no final, depois dessa discussão de um caso clínico de vida real, você vai ter a oportunidade de entrar em uma consultoria gratuita comigo para entender os desafios que estão impedindo você de aperfeiçoar o seu diagnóstico, o seu manejo de pacientes com demência. Então, seja bem-vindo a essa aula e se você não me conhece, eu sou Daniel Quiroga, geriatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG e especialista em demências. Hoje, o meu consultório, mais de 95% dos pacientes têm demência ou declínio cognitivo em todas as fases desses quadros. E eu escolhi o tema de agitação justamente porque é um tema muito controverso, que existe poucos dados na literatura a respeito de eficácia, mas que, por outro lado, é muito prevalente no consultório. Então, para esses próximos 30 minutos, quero que você preste bastante atenção aqui nessa aula, né? Tira toda e qualquer distração, pega um caderno para anotar, enfim, porque eu vou passar para você muitos dados robustos e o modo como eu abordo os quadros de agitação e sintomas comportamentais na demência no meu consultório. Então, preparado? Vamos lá, sem mais delongas. Nesse momento, então, você está vendo a minha tela com os slides. Então, como tratar a agitação na demência sem usar quetiapina, sem pelo menos ser a nossa primeira escolha? Então, começamos com um caso clínico, uma paciente de 82 anos, parcialmente dependentes para atividades básicas da vida diária, ou seja, a gente está falando de um quadro aí já pelo menos em fase moderadamente avançada. E a razão da consulta, como aqueles quadros geriátricos, né? Recusa alimentar de líquidos, inapetência, irritabilidade e agressividade, constipação e alteração do ciclo sono-vigília, alucinações e, no fim de tudo isso, um desejo da família melhorar o comportamento e perguntando sobre o canabidiol. Também quem nunca, né, não recebeu no seu consultório a pergunta: doutor, será que canabidiol funciona? Doutora, será que a gente não deveria tentar o canabidiol porque eu vi no Instagram, porque a minha família tem um parente que deu certo? Então, tudo isso chega para você, esse pacote como um todo. E aí existe uma maneira da gente estruturar essa consulta. O primeiro ponto é a gente definir o diagnóstico. Então ela tem um quadro de demência mista avançada, já não é só um quadro de demência de Alzheimer. Em 2015 ela teve um AVE, mas somente há um ano, né? A gente está falando de 2015, o principal evento etiológico, mas há um ano a família percebeu uma certa rebeldia, resistência a cuidados associado a delírios. Buscaram um neurologista, sendo receitada uma quetiapina em dose extremamente baixa de 12,5 mg e uma sertralina, sem melhora consistente para essa rebeldia, entre aspas. Posteriormente, uma geriatra introduziu olanzapina de 2,5 mg com uma melhora parcial durante 5 meses. Depois desse período, evoluiu com apatia e adinamia, muito comum, né, em pacientes que utilizam antipsicóticos, especialmente olanzapina. Em julho de 2023, retornou com o neurologista e trocado Olanza por Donarém de 150. Né? Então começa aí no modo tentativa e erro. Né? Não foi quetiapina, vamos para uma sertralina. Não foi sertralina, vamos para uma Olanza. Olanza não deu certo, troca para um Donarém. E são medicamentos com 4 modos de agir totalmente diferentes, apesar de pertencerem a classes semelhantes. Não teve melhora. Depois buscou um outro geriatra, ou seja, estamos falando de um neuro, de um geriatra, de um terceiro geriatra, um terceiro médico, sem alteração das medicações e também sem melhora. Então, ao final de agosto, foi iniciada a donepezila. Alguém resolveu lá, olha, esse aqui tem um quadro de Alzheimer associado, vamos iniciar uma donepezila. Mas ainda assim, presta atenção, não foi de acordo com o que a família buscava, que era uma melhora do comportamento. Na avaliação subjetiva, durante a consulta dessa paciente, ela se mostrava até mesmo agressiva durante a consulta, verbal e fisicamente, emitindo cuspes, não sendo possível até mesmo o exame físico. Então, depois da cognição, nós partimos para o humor e para o comportamento. Você já percebe que existe todo um raciocínio, não só clínico, né, mas também na anamnese, como você coloca no prontuário. Isso é importante para você que atende pacientes com demência, tá? Presta atenção nesse modo de raciocinar, porque o que mais acontece é a falta de sistematização da consulta, levando a ter informações
truncadas que ao final de 1 hora, às vezes 1 hora e meia, não proporcionam para você uma segurança no raciocínio clínico e nas condutas. Então a gente parte agora para o humor e para o comportamento, em que a principal causa da consulta são os BPSDs não controlados, né, os sintomas comportamentais e psicológicos da demência. E aí, partindo aqui já para um diferencial, é a aplicação do inventário neuropsiquiátrico, que é o NPI. Então, nesse caso, o que nós tínhamos? Alucinações, cerca de 2 vezes na semana, parcialmente contornável, delírios quase todos os dias, parcialmente contornável, dizendo que o vizinho queria roubar, uma irritabilidade presente todos os dias, especialmente ao ser abordada, agressividade presente diariamente, com reações catastróficas de alta intensidade não contornável, disforia, que é quadro depressivo presente com muita labilidade emocional, uma certa apatia e até mesmo com presença de possível inversão do ciclo sono-vigília. E aí, para coroar esse quadro, uma baita de polifarmácia. Então, nós temos aqui medicamentos cardiometabólicos, mas eu quero focar com você, apesar de ser geriatra, na parte neuropsiquiátrica, né? Então, nós temos uma sertralina de 100 mg, uma trazodona de 150 mg à noite, uma quetiapina de 25 mg após o jantar e uma donepezila de 5 mg à noite. O restante, nós temos diversas medicações, daria uma discussão extensa, né, sobre a polifarmácia dessa paciente. Mas o que eu quero focar aqui com você são o uso dessas medicações neuropsiquiátricas. Foque nelas, ok? Bom, então, como que você trataria essa paciente no seu consultório? Eu sei, eu já passei por situações em que eu não sabia exatamente por onde começar. Meu Deus, é uma receita com 10 medicamentos. Já tentaram diversas medicações. Eu, né, já queria tentar uma Olanza, já tentaram, queria tentar uma Trazodona, já tentaram. O que eu vou fazer agora? Querendo ou não, esses são os casos que aparecem no seu consultório. E deixa eu te falar uma coisa aqui bem séria. São esses casos que vão definir se você vai ser a referência daquela família ou se ela vai te trocar por uma quinta ou sexta opinião. Tá? Então, do ponto de vista médico, a verdade é que existem pacientes que não estão voltando no teu consultório porque você não foi assertivo no manejo dos sintomas comportamentais. Ah, Daniel, mas aí eu encaminho, eu vou para outro médico, eu não lido com esses pacientes. Então, deixa eu te contar um outro problema com esse pensamento, né, de vou encaminhar. Acontece que esses pacientes, eles têm uma expectativa de vida de 6, 8, 12 anos ou até mais. Então, quando eles recebem um diagnóstico na tua mão, invariavelmente vão surgir sintomas comportamentais na demência, sejam quadros como apatia ou como agitação, como esse caso. Então, depois de 2, 3, 4 anos de acompanhamento com você na fase leve a moderada, os sintomas comportamentais passam a surgir. E aí, esse paciente ele abandona o acompanhamento. Por quê? Porque você não soube lidar com os sintomas comportamentais da demência. Sintomas comportamentais não são chatos de lidar, é que não te ensinaram uma maneira protocolar de abordar os BPSDs. O que eles ensinaram para você, seja numa residência ou pós-graduação, é o método que tentativa e erro. Então você tenta tal medicação, não deu certo, volta para outra medicação. Tenta essa outra medicação, não deu certo, tenta a terceira medicação. E é por isso que se torna difícil, se torna complexo, se torna chato atender esse tipo de caso, porque nunca te ensinaram um jeito protocolar de abordar os BPSDs. Então aqui, com o objetivo que eu contei já para você no início dessa aula, é te dar esse passo a passo de como abordar até mesmo casos complexos que chegam até você, seja você um neurologista, psiquiatra, geriatra ou especialidade que atua no atendimento de idosos com demência. Então, o que a gente tem que entender? O panorama atual. Os algoritmos atuais, eles não são suficientes para nos guiar na escolha da medicação. Então, seja guidelines, seja consensos, enfim, a ideia ainda é muito no modo tentativa e erro baseado em evidências científicas isoladas. Então, para agitação, eu tenho citalopram, eu tenho trazodona, eu tenho risperidona. Primeiro que a agitação é diferente de agressividade, já coloca agitação ou agressividade, mas são coisas diferentes. O segundo que citalopram é diferente de risperidona, um é antidepressivo, o outro é antipsicótico, então para qual perfil de agitação ou agressividade eu utilizo uma das medicações? Fica muito na sorte ou numa escolha de tentativa e erro. Quando não, a gente tem outras opções, como as terapias sequenciais. Olha, primeiro tenta risperidona, se não der certo, tenta aripiprazol ou quetiapina. Se não der certo, tenta carbamazepina, ou seja, fica uma terapia sequencial em que o paciente precisa se adequar ao protocolo e não o contrário. A minha proposta aqui é que você tenha um raciocínio clínico que ele se adapte ao paciente e não o contrário. Então,
primeiro ponto, a gente entendeu esse contexto e agora a gente precisa entender o que é de fato agitação. Então, a agitação é um estresse emocional que não pode ser atribuído a um cuidado insuficiente ou outra desordem. E pelo menos alguma dessas duas coisas, essas três coisas, precisam estar acontecendo por 2 semanas ou mais. Então, uma atividade motora excessiva, uma agressão verbal, uma agressão física ou as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. O importante dessa definição da Associação Internacional de Psicogeriatria é que você não pode atribuir a agitação de paciente a um cuidado insuficiente ou outra desordem. Então, se eu não tenho um cuidador que é pelo menos basicamente capacitado, se eu não tenho um ambiente que está favorecendo o paciente, eu não posso colocar aquele paciente como agitado por conta da doença em si ou por conta de alguma condição relativa ao paciente. Eu tenho que olhar para o ambiente, eu tenho que olhar para o que está sendo um estressor. E a gente tem que entender que a agitação ela é comum na demência. Então, a prevalência, aí nesse estudo de 320 mil pacientes, chegou a 61,3% de agitação na demência de Alzheimer. E é mais comum em pacientes com estágios moderadamente avançados e menos comum na fase leve. Isso a gente consegue ver, né? Sai de 61,3% no pool total, mas quando a gente analisa a fase moderadamente avançada, chega a 74,6%, diferentemente de uma fase leve que chega a 56,4%, isso com dados de prontuário. E quando a gente não consegue tratar bem esse quadro de agitação ou sintoma comportamental da demência, seja Alzheimer ou não, além das consequências que eu comentei com você do teu consultório, o paciente ele sofre muito. Então, institucionalização prematura, aumento do custo financeiro, piora da qualidade de vida do paciente e do cuidador, depressão no cuidador e, por fim, a piora da funcionalidade. Sim, os pacientes têm mais quedas quando ficam agitados, esses pacientes eles têm uma piora do sono, esses pacientes vão mais a prontos atendimentos e, por fim, eles perdem mais autonomia e independência com os quadros de agitação. Então, quando você não sabe o protocolo, o raciocínio clínico de um tratamento de agitação, não é só o seu consultório que perde, não é só um ralo que está aberto ali você perdendo pacientes, mas também o paciente sofre, a família sofre e no fim a sua autoridade clínica ela fica minada, infelizmente. Então, como é que a gente soluciona esse problema? O algoritmo data de raciocínio clínico. Você vai ver aqui que eu não reinventei a roda, eu apenas organizei o que existe na literatura de maneira prática. Então, o DATA é um acrônimo que diz descrever, agrupar, tratar e avaliar. Então, eu descrevo o comportamento durante a consulta, eu agrupo isso em subsíndromes do NPI, que eu já vou te mostrar o que é. Aí sim eu escolho o tratamento e depois eu avalio com a família se aquele tratamento deu certo ou não, através de pontos de contato. Então, quando a gente avalia aqui o NPI, o famoso NPI, que você já deve ter tido contato na sua residência, pós-graduação ou fellowship, o NPI ele foi criado justamente para categorizar sintomas comportamentais, principalmente relacionados à demência de Alzheimer, mas também atribuíveis a outros tipos de demência. Então, aqui no NPI originalmente eu tenho vários itens, como alucinação, delírio, depressão, irritabilidade, euforia, enfim, diversos itens. Mas, quando eu faço o raciocínio clínico desses pacientes, eu consigo agrupar esses sintomas em clusters, em subsíndromes do NPI. Então, aqui eu tenho a alucinação e delírio como um quadro de psicose, a disforia, irritabilidade e ansiedade relacionados a um quadro de humor, a agitação em si levando ao comportamento motor aberrante também, e quadros de desinibição frontal, como euforia, desinibição e outros como apetite, alterações alimentares e comportamento noturno. Só que a gente precisa entender que o nome agitação, infelizmente, ele é um nome genérico, que pode ser consequência a qualquer um desses tipos de sintomas. Então, se um paciente está com delírio, ele vai ficar agitado. Se um paciente tem ansiedade, ele vai ficar agitado. E qual que é o principal erro que muitos de nós cometemos ou você pode estar cometendo? É você tratar a palavra agitação sem entender não apenas a causa do ambiente, mas a causa fisiopatológica que está por trás daquele comportamento. Então entenda, a agitação e agressividade, em boa parte das vezes, é uma consequência a qualquer um desses sintomas. E por isso que a aplicação do inventário neuropsiquiátrico de maneira otimizada, não estou falando de aplicar como se você tivesse um protocolo de pesquisa, né? Multiplicar intensidade versus frequência, não. Estou falando de aplicar de maneira otimizada esse NPI.
você consegue informações relevantes para não cair na armadilha de tratar somente a palavra agitação e agressividade e esquecer ou ignorar do que está acontecendo atrás, né, por debaixo desse quadro de agitação ou agressividade. Então, o que é a agitação dentro do NPI? Aqui eu vou descrever. Então, o NPI não é apenas aquela tabela bonitinha com os itens, não. Atrás daquela tabela existem perguntas que a gente precisaria fazer para a família. O que eu digo para você, né? Eu sou da geriatria, eu lido com muitas escalas, mas eu não gosto de engessar o raciocínio por escalas. Nossa consulta pode ficar muito longa e pouco produtiva. Então, eu penso que as escalas, elas são sujeitas ao teu raciocínio clínico. Elas devem trazer primeiramente um repertório para a tua anamnese. Então, olha aqui para a agitação do NPI como um repertório que você precisa ter para perguntar para a família, e não como uma escala ou um questionário que você precisa obrigatoriamente preencher. Aqui você descreveu esse comportamento que no caso é a agitação. Então, quando a gente olha para o quadro clínico da nossa paciente, nós temos um quadro de agitação, sim, só que nós temos um quadro de irritabilidade, nós temos um quadro de ansiedade e de psicose envolvido. Quando eu tenho um quadro de psicose envolvido na agitação, a psicose é um dos sintomas comportamentais, aquela psicose franca, especialmente delírios e alucinações, são quadros que são difíceis do cuidador contornar ou da gente lidar apenas com ISRS ou outras classes de antidepressivo. Então, a descrição do caso clínico dessa nossa paciente já mostra que, além dos sintomas de humor e de agitação, tem um quadro psicótico envolvido ali. Bom, então aqui eu descrevi e agrupei no cluster, né, de humor, cognição, agitação e psicose, considerando que a psicose é um fator agravante importante no quadro dessa paciente. Por outro lado, a gente está falando de comportamento, fisiopatologias, mecanismos de ação de medicamentos. Você precisa lembrar que os BPSDs eles são relacionados a fatores ambientais, fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao cuidador. Aqui é o manejo não farmacológico que você precisa ter na ponta da língua para orientar a família de maneira protocolar também. Então, assim como existe um protocolo de abordagem dos BPSDs na consulta, existe um protocolo também para você orientar aquela família a respeito das medidas não farmacológicas. E esse é o protocolo DICE, que eu convido você a ler depois, da doutora Cales, que foi publicado em 2015 no British Medical Journal. Bom, existe também uma fisiopatologia por trás da agitação na demência de Alzheimer. Basicamente, resumindo todo esse gráfico aqui, eu tenho o córtex cerebral e as regiões subcorticais. Então, eu tenho um quadro de gatilho, né, qualquer, seja com o paciente, com o ambiente ou com o cuidador. Esse gatilho, em condições normais, ele seria administrado pela região cortical, ou seja, viria ali, né, o input neurosensorial das regiões subcorticais, atingiria a região cortical, mas isso seria administrável por um córtex saudável. Bom, quando eu tenho, então, um acúmulo de placas beta-amiloides emaranhados neurofibrilares, especialmente por conta da demência de Alzheimer, eu tenho uma destruição neuronal cortical. E aquele input todo sensorial, subcortical, que vem muitas vezes com excesso de dopamina, encontra um filtro ineficiente desse input provocado pelo acúmulo de placas beta-amiloides emaranhados neurofibrilares. A consequência disso é a agitação e a agressividade. Então, em relação ao tratamento, a gente chega no T agora, o que a gente tem hoje? Pouca eficácia e muitos riscos, né? Diversas meta-análises mostram que os antipsicóticos, eles não servem, não são aquela bala de prata que a gente pensa. Muita cautela, né? Porque a gente coloca numa meta-análise inúmeros antipsicóticos, inúmeros mecanismos de ações, então a gente precisa ter muita cautela nessas meta-análises, mas elas dão um ponto de partida para a discussão, não restringem, mas dão um ponto de partida. Então essa meta-análise mostra um discretíssimo benefício de antipsicóticos para agitação na demência de Alzheimer e em quadros de demência vascular, especialmente em pacientes com agressividade, né? Então não basta estar agitado, o paciente ele precisa estar agitado e agressivo para a gente ter um perfil melhor de resposta de antipsicótico com esses pacientes. Quando a gente avalia em relação à psicose na demência de Alzheimer e na doença vascular, também, né? Aqui um favorecimento bem discreto, quase tocando aqui, né, a linha central de não ter significância estatística, mas há um discretíssimo favorecimento aos antipsicóticos muito marginal.
Novamente, né, aqui são diversos antipsicóticos, diversas formas de ação, então muita cautela, é o ponto de partida para dizer que, olha, a gente tem pouca eficácia e muitos riscos associados. Porque você bem sabe, a mortalidade é maior, o declínio cognitivo é 2 a 4 vezes maior, existe um risco de AVE maior também, além daqueles sintomas que a gente observa no dia a dia, parkinsonismo, sedação, distúrbio de marcha, né? O risco costuma ser maior com antipsicóticos típicos, quase o dobro, e por conta disso o FDA lá no passado ordenou, né, esse aviso, essa black box, que colocaria um cuidado para pacientes com demência. E interessante, né, que lá em 2005, quando isso foi implementado pelo FDA, né, depois desse aviso, a prescrição de antipsicóticos reduziu bastante nos pacientes com demência depois desse black box. Bom, quando a gente parte então para análise, né, detalhada de cada antipsicótico, vamos olhar então para a risperidona. Risperidona e para agitação e psicose, quais são as evidências? Na dose de até 2 miligramas houve uma redução leve para agitação e agressividade em 12 semanas, com pouco nenhum benefício na psicose. Houve uma redução do inventário de Cohen-Mansfield, que é um tipo de questionário específico para agitação, em comparação com o placebo, mas não na NPI. Então teve essa dissociação de scores. O Cohen-Mansfield é mais sensível para agitação porque ele foi criado para agitação. E não houve diferença de risperidona e outros demais antipsicóticos atípicos, segundo alguns estudos. Então, tivemos resultados mistos, mas pelos resultados positivos, a agência europeia aprova desde 2008 a risperidona para tratar agitação e agressividade na DA, em fases moderadas avançadas, por até 6 semanas. É um tratamento bem curtinho para pacientes que falharam ao tratamento não farmacológico. E por fim, a gente chega então, né, na nossa controversa quetiapina. A quetiapina ela já foi objeto de estudo por anos a fio, tá? Estou mostrando para vocês um estudo de 2007, gente, ok? 2007. Então, a quetiapina já foi estudada em dose baixa, em dose mediana, como 100 mg, em dose elevada, como 200 mg. E a verdade é que a quetiapina não mostrou diferença no NPI em relação ao placebo. Olha aqui, a agitação no NPI, a redução da quetiapina de 200 para placebo é a mesma praticamente. A redução de psicose é a mesma, ou seja, a avaliação final é que não teve significância em relação à quetiapina para placebo, seja a quetiapina 100 ou quetiapina 200 mg. E essa é a realidade. Pode ser a realidade do seu consultório. Você começa com 25, vai para 50, vai para 100, vai para 200 mg. Daqui a pouco a família está gastando R$ 250 em quetiapina e o paciente ele até melhora da agitação porque ele ficou sedado, mas não porque de fato ele teve uma melhora da origem do quadro da agitação. Mas sabe o que é pior para mim? Pior não é só que a quetiapina ela pode não ser superior ao placebo, mas que ela pode causar um declínio cognitivo. Então, lá em 2005, nesse estudo de agitação, né, diversas moléculas foram vistas, inclusive o próprio inibidor da colinesterase, para tratamento de agitação. E aí viu que a quetiapina também não teve uma diferença, né, no score grave de inventário comportamental, de cognição, perdão, e teve uma piora da cognição. Né? Então aqui eu tenho duas abordagens. Eu tenho o Cohen-Mansfield, que é o inventário comportamental, e eu tenho a bateria de avaliação de pacientes com comprometimento cognitivo severo. Então, além de não ter uma melhora do Cohen-Mansfield, que é da agitação em si, esses pacientes da quetiapina aqui em vermelho tiveram uma diferença para pior do score cognitivo, né, aqui na avaliação da CIB, em comparação até mesmo com placebo e a própria rivastigmina. Bom, outros dados que corroboram essa impressão da quetiapina de estudos randomizados, duplos cegos e placebo controlados, são estudos que avaliam o tempo necessário para uma pessoa descontinuar uma medicação. Então eu posso ver também a eficácia, inferir a eficácia de uma medicação, avaliando quanto tempo que aquela pessoa fica com aquela medicação. Quanto mais tempo ela fica, consequentemente, mais tempo ela está desfrutando dos benefícios ou ela teve menos efeitos colaterais. Então, quando a gente pega essa linha verde aqui, que é a quetiapina, eu comparo com a Lanza e com a risperidona, em 8 semanas eu já percebo uma diferença significativa, junto com o placebo. Quetiapina foi igual ao placebo, praticamente, até ali as 8 e 12 semanas, em descontinuação. Então, aqui, ó, esses pacientes, eles descontinuaram por falta de eficácia, né, a quetiapina em relação a outras medicações, baseado numa resposta bem frustra, né, em relação ao placebo. Bom,
Quando a gente avalia, então, outras opções, vamos partir para as outras opções. O estudo Sinbad de 2021 avaliou a mirtazapina, que não foi diferente do placebo em relação ao tratamento da agitação, e olha, foi muito semelhante também. Quando a gente avalia estudos mais antigos, nós temos o famoso CITAD e o citalopram, que avaliou o citalopram, só que tem um detalhe, gente, 30 miligramas. Então a dose inicial, né, foi de 10 até chegar a 30 miligramas. Então teve uma diferença significativa em relação ao placebo. Mas o ponto é, nós tivemos uma certa piora da cognição, apesar de discreta, um prolongamento maior do intervalo QT, e para mim o mais limitante do citalopram é que a dose máxima segura recomendada para idosos, segundo o FDA, é de 20 miligramas. E a dose que trouxe eficácia no estudo foi de 30 miligramas, né? Um paradoxo. Então, 10 anos depois, praticamente, nós tivemos o mesmo grupo, um grupo derivado, né, do grupo original, que estudou o escitalopram. Vamos pegar uma forma mais racêmica, né, uma forma mais pura do citalopram, e vamos avaliar se o escitalopram tem o mesmo benefício. Então, foram 392 pacientes, 3 do milimento até 20, ou seja, pacientes até mesmo grave, que não responderam às intervenções psicossociais e doses, e eles receberam doses de até 15 miligramas de escitalopram por dia. Bom, alguns pontos importantes. Eles esperavam 392 pacientes, mas aí teve pandemia, dificuldade de recrutamento, e foram recrutados então 173 pacientes apenas. A gente está falando aí praticamente de menos da metade de pacientes que o estudo esperava ali, e esse cálculo é feito antes de começar o estudo para a gente entender a força daquele resultado. Se o grupo, né, selecionado, a quantidade de pessoas é útil para o design daquele estudo ter uma força significativa no seu resultado. Então essa é uma primeira limitação. Então, aí o que a gente observou em relação ao escitalopram? Primeiro ponto, não teve diferença estatística em relação ao placebo. E a conclusão do estudo, voltando aqui, né, foi falado, olha, além de não ser melhor que o placebo, teve um prolongamento do intervalo QT. Apesar da amostra randomizada ser menor do que planejado, o escitalopram não demonstrou eficácia e esteve associado a atrasos na condução cardíaca. Então eles concluem no estudo que, olha, você tem que rever, na verdade, essa prescrição sua de escitalopram. Mas, como eu já mostrei para você aqui, a gente tem uma amostra que foi menor do que o esperado, e para mim, o mais significativo que não foi abordado nesse estudo como limitação foi a seleção dos pacientes. Então, quando a gente avalia a seleção dos pacientes, o NPI deles, olha só que interessante. Eu tenho aqui, entre parênteses, a porcentagem desses pacientes. Então, eu tenho cerca de 33 a 36% de pacientes com delírios. Eu tenho 20% praticamente dos pacientes com alucinação. Ou seja, como que eu posso ter, né, um efeito significativo de um antidepressivo como o estalopram, perdão, em uma seleção de pacientes, né, que já não é com o número esperado para o início do estudo, ou seja, eu tenho uma força menor daquele resultado, e mais ainda, eu tenho uma seleção de pacientes com psicose. Nós sabemos que antidepressivos, especialmente estalopram, não tem força nenhuma para tratar sintomas psicóticos. E eu acabei de falar para você no início dessa nossa aula que sintomas psicóticos podem ser origem de um quadro de agitação e agressividade. Então, na minha opinião, é um estudo que teve uma boa intenção, mas que infelizmente, pelas situações da pandemia, de recrutamento difícil, né? A gente lidar com pacientes idosos com demência é difícil o recrutamento. Então, assim, foi muito trabalhoso, imagino, para a equipe de estudos, mas essas limitações, ao meu ver, elas deixam um estudo com uma conclusão muito frágil. E aqui eu quero trazer um dado para você, mostrando de maneira clara, e isso é muito claro, especialmente para quem é da geriatria, mas para quem não é, pode ser até surpreendente, que tratar a dor desses pacientes melhora a BPSD, especialmente a agitação. Então, esses pacientes, sim, eles ficam agitados por estarem com dor. Né? Então, quando a gente vê essa comparação aqui, né, de pacientes que tiveram no grupo controle, grupo intervenção, e o quanto que eles melhoraram, é muito significativo. Então, que a gente entende que a avaliação da dor desses pacientes, ela é fundamental nos pacientes agitados, especialmente em fases mais avançadas. Outra molécula, né, partindo já para a parte final da nossa aula, outra molécula que surgiu recentemente
para o tratamento da agitação da demência de Alzheimer, porque ela já existia para outras doenças, é o brexpiprazol, que é um agonista parcial de D2 e 5-HT1A, semelhante ao aripiprazol, que é uma molécula um pouco mais antiga, mas tem uma ação antagonista maior sobre receptores 5-HT2A e noradrenérgicos alfa-1 e alfa-2. E por que o 5-HT2A ele é importante? Porque ele acaba sendo de maneira indireta afetando os neurônios dopaminérgicos da via do estriado, na via mesolímbica mesoestriatal, que é a via responsável pela psicose em si. Então, quando eu ajo dessa via sem necessariamente passar por receptores dopaminérgicos, eu consigo também diminuir efeitos colaterais, a princípio, pelo menos se comparado com antipsicóticos típicos. Então, nós temos esse estudo de 2023 que desenhou a comparação entre brexpiprazol e placebo na agitação em pacientes com demência de Alzheimer. Bom, então esses pacientes precisavam ter DA, precisavam ter um NPI significativo para a agitação, não estavam com controle com a farmacoterapia atual, estavam em uso de medicações antidemência e estavam em domicílios ou ILPIs nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós tivemos um grupo de 228 pacientes, de um grupo brexpiprazol de 2 a 3 miligramas e um grupo placebo de 117 pacientes. A taxa de descontinuação foi 5% no grupo intervenção e 4% no grupo placebo. E aí, nós iríamos avaliar, e aqui eu acho interessante, a escala utilizada é uma escala sensível, que é a escala de Cohen-Mansfield para agitação. Estou avaliando a agitação, eu não quero avaliar todo o NPI, eu posso até utilizar um NPI como seleção, para eu tirar aqueles casos de psicose, para eu tirar aqueles casos de euforia que podem estar associados a uma DFT, enfim, para eu deixar essa seleção bem mais com uma curadoria importante. Mas a minha avaliação, ela parte de maneira mais sensível para o inventário de Cohen-Mansfield. E aí, a partir ali, já da quarta semana, onde já tem a titulação do brexpiprazol, a gente já começa a ter uma diferenciação nas curvas do grupo dos pacientes que foram a 2 ou 3 miligramas, chegando a uma diferença significativa ao final de 12 semanas em relação ao grupo placebo. E aí eu coloco esse número estatístico chamado Cohen-D para você avaliar a significância clínica disso, porque nós temos às vezes resultados estatísticos que são significativos, mas de maneira clínica eles não significam muita coisa. Então, um Cohen-D acima de 0,3 é um resultado mediano, não é um resultado muito baixo, não é um resultado clínico que vai ser muito superior ao que a gente vê na prática. Por outro lado, é um resultado mediano. E um resultado mediano em um contexto de BPSDs, ele é algo para ser considerado. Assim como existe uma significância no tratamento da dor, assim como existe uma significância baixa, mas existe com a risperidona. Por quê? Porque os BPSDs eles têm uma característica intrínseca, que é a dependência do ambiente, do cuidador e das necessidades não atendidas do paciente. Então, o que eu quero dizer? Você precisa prestar bastante atenção nisso que eu vou falar. Não vai existir bala de prata para o tratamento da agitação, porque eu não dependo apenas de questões farmacológicas e fisiopatológicas. Então, um Cohen-D de 0,35, um Cohen-D mediano para baixo, ele é para ser comemorado nesse contexto. Quando a gente avalia também a escala de impressão global, essa mesma diferença, ou seja, eu tenho não só a impressão, o score, o questionário de agitação, mas eu tenho a impressão global do médico que está atendendo esse familiar, esse paciente, há também uma melhora ali a partir da 8ª semana. Mas eu quero mostrar para você que nem tudo são flores e que a gente não pode englobar esse termo agitação, tudo no termo agitação, Então, olha só. E aí é um ponto favorável ao estudo. Ele dividiu, a escala de Cohen-Mansfield, ela te possibilita dividir em perfis de agitação. E o perfil de agitação que deu a maior diferença foi o comportamento agressivo. Então isso deixa uma mensagem muito clara para nós. Se você quer optar pelo uso de brexpiprazol, o perfil do paciente que vai se beneficiar é aquele perfil com comportamento agitado e agressivo. Um comportamento agitado verbal, você tem uma diferença baixa. Um comportamento físico que não é agressivo, só perambular, por exemplo, o Cohen-D cai para 0,25, que é muito semelhante ao 0,20 lá da risperidona, ou seja, já começa a ficar difícil você perceber alguma diferença clínica, mas os efeitos colaterais eles podem começar a acontecer. E aí no estudo original, eles colocam uma tabela de efeitos colaterais que aconteceram no grupo brexpiprazol, no grupo placebo. Lembrando que
para efeitos, né, de efeito colateral, para efeitos de sintomas adversos, a gente precisa de um N muito maior. Então, esse aqui é um N baixo, mas a princípio as principais diferenças ficaram em sonolência, por incrível que pareça, nasofaringite, pode acontecer, e tontura, tá? Na minha prática, vamos lá, falar de vida real com brexpiprazol. Gente, pacientes frágeis, tá? Já perdendo atividades básicas da vida diária, dificilmente eu tenho conseguido chegar a 2 miligramas. Então, no estudo, 2 a 3 miligramas dose efetiva. Na prática, com pacientes frágeis, olha, é difícil chegar a 2 miligramas porque eles passam a apresentar parkinsonismo. Então, a mediana de Mini-Mental desse estudo foi de 15, tá bom? Então, é um estágio moderado ainda. A gente não está falando de abaixo de 15 que já entra no estágio moderadamente avançado e avançado. É um estágio moderado. Então, a gente está falando de um perfil de pacientes, né, que não são tão frágeis muitas vezes quanto que você observa no teu consultório. Então, muita atenção quanto a isso. Faça uma titulação bem lenta do brexpiprazol, 0,5 miligramas por semana. Não tenha pressa para chegar em 2 miligramas na terceira semana. E o peso também é uma diferença que pode existir em pacientes em uso de antipsicóticos atípicos. Então agora você precisa, né, saber, bom, o que aconteceu com o caso que nós abrimos aqui a nossa aula, né, de agitação da demência sem precisar usar quetiapina. Então foi iniciado o Rexult, que é o brexpiprazol. Eventualmente esse nome comercial vai mudar, vai quebrar a patente, enfim, mas é o que nós temos hoje. E aí foi iniciada uma dose de 0,5 miligramas e titulado até 2 miligramas. Depois da melhora comportamental foi proposto de prescrever a trazodona e a sertralina. Esse é um plano, tá bom? É um plano. A gente não prescreve as duas coisas de uma vez, especialmente porque o brexpiprazol, além de tratar a agitação na doença de Alzheimer, ele também é um adjuvante do tratamento da depressão, né? Então, pode ser um adjuvante e não necessariamente a gente vai prescrever, mas pode ter em mente isso, tá? Orientações com a terapia ocupacional e desprescrição de medicamentos que não faziam sentido para a paciente naquele momento. Como é que essa paciente evoluiu no NPI então? Olha a importância de aplicar o algoritmo DATA. Você descreveu no começo da consulta e agora você tem uma linha de base. Você tem exatamente como pontuar para a família o que melhorou e o que não melhorou. Então, ó, melhorou a funcionalidade, melhorou o comportamento, globalmente falando, a irritabilidade, a psicose já não existe mais, a agressividade melhorou e o sono melhorou também, né? Então, o resultado que nós temos é isso. Uma paciente deixando cortar o cabelo, que antes já não era impossível, uma paciente deixando fazer fisioterapia, uma família mais grata. Então, o ponto que eu quero dizer para você é que mais importante do que você olhar para a medicação A, B, C, D ou E, é você estruturar o seu raciocínio clínico para que quando chegue nesse momento do tratamento, você tenha uma descrição adequada, você tenha uma subsíndrome já bem feita no teu raciocínio clínico e você então escolha o tratamento. E não o contrário, né? Você olhar primeiro para a medicação e depois ver se o paciente ele faz sentido para o uso daquela medicação. Por fim, você estabelece pontos de contato com a família na avaliação. Tudo isso por quê, gente? Porque quando você trata a agitação da demência, você transforma vidas. Essa é a principal lição, né, do quadro. Aqui a gente não está falando de você simplesmente tratar a agitação porque é um caso difícil, mas por uma coisa de propósito. E eu tenho um propósito. Meu propósito é formar médicos que sejam especialistas em demência. Primeiro para a família, seja uma referência para a família. E depois porque a nossa sociedade ela precisa. São mais de 2 milhões de idosos diagnosticados com demência no Brasil, fora os que não são diagnosticados. Todo mundo está falando sobre diagnóstico. Pouca gente está falando sobre tratamento de sintomas comportamentais, que é o maior sofrimento da família. Por isso, se você quer a minha ajuda para você estruturar o teu raciocínio clínico, sistematizar a tua consulta, que ajuda no manejo dos BPSDs ou até mesmo no diagnóstico, você está convidado a participar de uma consultoria gratuita comigo. Nós vamos passar cerca de 45 minutos a 1 hora, eu e você, fazendo um planejamento para você avançar e superar esses desafios que acontecem no seu consultório todos os dias. Mas atenção, para quem que não é essa consultoria? A consultoria, como ela é gratuita, ela não é para médicos que são recém-formados, não é para profissionais de saúde também, ela é para médicos que ou já têm uma residência, ou já têm uma pós-graduação, já atendem idosos com demência no seu consultório ou em hospitais e querem passar a atender em consultório,
porque esse é o nicho de médicos que eu consigo ajudar mais. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você precisa estar comprometido em participar dessa consultoria. Eu atendo no meu consultório, eu dou aulas, então meu tempo durante a semana é bem reduzido. Então, se você tem um comprometimento, aí sim, com a sua carreira, você vai tocar aqui no botão abaixo e vai preencher um formulário para que você seja avaliado por mim e, se você for selecionado, nós vamos nos encontrar nessa consultoria gratuita. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula de maneira muito prática para que você consiga agora ter um pouco mais de segurança no manejo da agitação. E se você quer dar um passo a mais comigo, ainda de maneira gratuita, coloca aqui, aperta aqui o botão abaixo para que você possa participar dessa consultoria. Um abração e a gente se vê na próxima aula.